A cura do corpo, da mente e da alma. Em seu aspecto mortal, o homem é um ser trino. Ele anseia por se libertar de todas as formas de sofrimento. Suas necessidades são: 1. A cura das enfermidades físicas. 2. A cura das enfermidades mentais ou psicológicas, como medo, raiva, maus hábitos, consciência de fracasso, falta de iniciativa e de confiança e assim por diante. 3. A cura das enfermidades espirituais, como indiferença, falta de determinação, dogmatismo e orgulho intelectual, ceticismo, contentar-se com o lado material da existência e ignorar as leis da vida e a divindade do homem. É de primordial importância dar-se igual ênfase à prevenção e à cura de todos os três tipos de enfermidade. A atenção da maioria das pessoas está fixa unicamente na cura da desarmonia corporal, por ser esta mais tangível e óbvia. Não percebem que as perturbações mentais, como preocupação, egoísmo, etc., e a cegueira espiritual, quanto ao significado divino da vida, são as causas reais de toda infelicidade humana. Quando o homem houver destruído as bactérias mentais, da intolerância, da raiva e do temor, e libertado a alma da ignorância, é improvável que sofra de doença física ou de carências mentais. Como prevenir a enfermidade física? A obediência às leis físicas de Deus é um método para evitar os males corporais. Não coma demais. A maioria das pessoas morre por causa da gula e por ignorar os hábitos dietéticos corretos. Obedeça às leis divinas da higiene. Manter a pureza da mente é superior à higiene física. Mas esta última é importante e não deve ser negligenciada. Entretanto, não viva segundo normas tão rígidas que um desvio mínimo dos hábitos a que esteja acostumado o perturbe. Impeça a desintegração do corpo pelo conhecimento de como conservar a energia física e de como suprir o corpo de quantidades inexauríveis de corrente vital, por meio dos exercícios da Self-Realization Fellowship. Previna a arteriosclerose, por meio da dieta adequada. Poupe o coração do trabalho excessivo. O temor e a raiva o sobrecarregam. Dê descanso ao coração com o método da Self-Realization e cultive uma atitude mental pacífica. Avaliando-se em 115 gramas a quantidade de sangue que os 2 ventrículos do coração fazem sair a cada contração, o peso do sangue bombeado em 1 minuto chegará a 8 quilos. Em um dia, chegará a cerca de 12 toneladas. Em um ano, a 4.000 toneladas. Esses números indicam a enorme quantidade do trabalho realizado pelo coração. Muita gente acredita que o coração repousa durante o período diastólico, ou de expansão, recebendo em um dia, 24 horas, um período total de 9 horas de descanso. Contudo, esse tempo não é de verdadeiro repouso. Representa só um preparo para o movimento sistólico. As vibrações causadas pela contração dos ventrículos repercutem nos tecidos cardíacos durante a relaxação. Por isso, o coração não fica em repouso. A energia consumida noite e dia desgasta naturalmente o músculo cardíaco. Por isso, dar descanso a esse músculo seria de grande valor para a manutenção da saúde. O controle consciente do sono, a arte de dormir e acordar à vontade fazem parte do treinamento yogi, pelo qual o homem pode regular os batimentos do coração. O poder sobre a morte advém quando a pessoa tem a capacidade de controlar conscientemente o movimento do coração.
O repouso e a renovação de energia que o corpo recebe durante o sono são apenas um pálido reflexo da tranquilidade e da força maravilhosas obtidas por meio do sono consciente, quando até o coração descansa. São Paulo afirmou em 1 Coríntios 15:31: Eu vos declaro, irmãos, por nosso regozijo em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Ou seja, a santa paz que chega com a consciência crística repousa ou detém o coração. Numerosas passagens da Bíblia revelam que os antigos profetas conheciam a grande verdade de como aquietar o coração por meio da meditação científica ou da devoção concentrada em Deus. Em 1837, na Índia, um famoso faquir chamado Sadhu Haridas foi sepultado sob a terra em um experimento controlado por ordem do Maharaja Ranjit Singh, do Punjab. O yogi permaneceu enterrado durante 40 dias, dentro de um recinto cercado por muros e sob permanente vigilância militar. No final desse prazo, foi exumado na presença de numerosos dignatários da Durbar, corte, entre os quais o coronel Sir C.M. Wade, de Londres, e diversos outros ingleses das vizinhanças. Sadhu Haridas começou a respirar e voltou à vida normal. Em uma prova anterior, dirigida pelo Raja Dhyan Singh, em Jammu, em Caxemira, Sadhu Haridas permaneceu enterrado durante 4 meses. Ele havia dominado a arte de controlar o coração e levá-lo ao repouso. Como prevenir a enfermidade mental? Cultive a paz e a fé em Deus. Liberte a mente de todos os pensamentos perturbadores e preencha com amor e alegria. Perceba a superioridade da cura mental sobre a cura física. Expulse os maus hábitos que tornam a vida infeliz. Como prevenir a enfermidade espiritual? Espiritualize o corpo, destruindo a consciência da mortalidade e de transformação. O corpo é vibração materializada e deve ser reconhecido como tal. A consciência de enfermidade, de desintegração e de morte deve ser removida pela compreensão científica tanto das leis subjacentes unificadoras da matéria e do espírito, quanto da manifestação ilusória do espírito como matéria e do infinito como finito. Creia firmemente que você é feito à imagem do Pai e que, portanto, é imortal e perfeito. Até uma partícula de matéria ou uma onda de energia são indestrutíveis, conforme foi provado pela ciência. A alma, ou essência espiritual do homem, é também indestrutível. A matéria passa por transformações, a alma passa por experiências mutáveis. A transformação radical é chamada morte, mas a morte, uma mudança de forma, não transforma nem destrói a essência espiritual. São ensinados diversos métodos de concentração e de meditação, mas os métodos da self-realization são os mais eficazes. Aplique em sua vida diária as experiências de paz e equilíbrio que obtém durante a concentração e a meditação. Mantenha o equilíbrio em meio às circunstâncias desafiadoras. Não se entregue a emoções violentas. Permaneça imperturbável quando os acontecimentos se tornam adversos. Avaliação dos métodos terapêuticos. Geralmente considera-se a enfermidade como resultado de causas materiais externas. Poucas pessoas percebem que ela aparece devido à inatividade da força vital no interior. Quando o veículo celular ou tissular da energia vital
é severamente lesado, a energia vital retira-se desse local e, consequentemente, os problemas começam. Medicamentos, massagem e eletricidade apenas ajudam a estimular as células, de forma que a energia vital seja induzida a voltar e retomar seu trabalho de manutenção e reparo. Não devemos ser radicais em nenhum sentido, mas adotar qualquer método terapêutico que seja adequado segundo as convicções do indivíduo. Os remédios e os alimentos têm uma ação química definida sobre o sangue e os tecidos. Enquanto a pessoa se sustenta comendo, por que deveria negar que os remédios e outros auxílios materiais também têm efeitos sobre o corpo? Eles são úteis enquanto predomina no homem a consciência material. Todavia, têm suas limitações porque são aplicados de fora para dentro. Os melhores métodos são os que ajudam a energia vital a retomar suas atividades curativas internas. O medicamento pode ajudar quimicamente o sangue e os tecidos. O emprego de aparelhos elétricos também pode ser benéfico. Todavia, nem o remédio nem a eletricidade podem curar a doença. Só podem estimular ou induzir a energia vital a voltar à parte adoentada do corpo que ela mesma abandonou. A introdução de um elemento estranho, um remédio, ou eletricidade, ou qualquer outro auxílio intermediário, será indesejável se formos capazes de usar diretamente a força vital. Aplicar as leis de Deus à matéria. As pomadas podem ser úteis no tratamento de escoriações, inflamações, cortes, etc. Se seu braço ou sua perna foram fraturados, é desnecessário dar à energia vital o trabalho de rejuntar os ossos partidos, quando um cirurgião, um filho de Deus e, portanto, capaz de servir como seu instrumento, pode endireitá-los com o emprego da perícia que tem e do conhecimento das leis de Deus aplicadas à matéria. Se você puder curar instantaneamente os ossos quebrados por meio do poder mental, faça-o. Mas seria insensato esperar até ter alcançado esse poder. Por meio do jejum, da massagem, do tratamento ortopédico, do ajuste quimioterápico, das posturas de yoga e assim por diante, podemos ajudar a remover ou aliviar a congestão dos nervos e das vértebras e permitir o livre fluxo da energia vital. Adquirir o poder sobre a energia vital. Por outro lado, a cura mental é superior a todos os métodos de cura física, porque a vontade, a imaginação, a fé e a razão são estados de consciência que atuam de forma real e direta desde o interior. Fornecem o poder propulsor que estimula e dirige a energia vital a cumprir qualquer tarefa específica. A autossugestão e as diversas afirmações são úteis para estimular a energia vital. Visto, porém, que o praticante emprega, muitas vezes, esses métodos puramente mentais sem lidar conscientemente com a energia vital, deixando assim de estabelecer qualquer conexão fisiológica. Eles não são invariavelmente eficazes. Quando se combinam as técnicas psicofísicas com o poder da vontade, a fé e a razão para dirigir a energia vital e alcançar a mente superconsciente, a cura é certa. Nesse estado bem-aventurado da realidade, a pessoa compreende a unidade indissolúvel entre a matéria e o espírito e resolve todos os problemas de desarmonia. Os ensinamentos da Self-Realization oferecem o modus operandi para trabalhar a vontade a fim de dirigir o movimento da energia vital que está vibrando verdadeiramente para qualquer parte do corpo. Por este método, sente-se de maneira indiscutível o prazo interno da força cósmica vibratória.